Olá, eu espero que todo mundo que esteja por aqui esteja bem na medida do possível. Março traz visibilidade para uma luta que vai muito além de um mês, né, ou uma data. É uma luta de todo dia, é para todo ano e para a vida toda, né? Eu sou Isa Otto, muito prazer, sou editora de comportamento da Capricho. E para quem não sabe, nos últimos meses, a Think Olga tem se dedicado, né, a pesquisar sobre como a pandemia tem impactado a vida, né, das mulheres e também a pensar em soluções futuras, né, exercícios futuros para justamente minimizar esses impactos. E com esse laboratório feito por mulheres, nos embasamos para a live de hoje, hashtag compartilhe o cuidado, cujo tema é como cuidar do corpo e dos direitos de nós mulheres. E para essa conversa, a gente tem aqui com a gente a doutora Luciana Brito, que tem assim um currículo muito maravilhoso. Então, Lu, eu vou ler só para não deixar passar nada e não falar nada errado. A Lu ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica e cultura, doutora na linha de pesquisa bioética, desculpa, saúde mental e direitos humanos, e pesquisadora da ANIS, que é Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Bem-vinda, Lu! Obrigada, Isa. É um super prazer estar aqui. Eu fiquei super feliz e honrada com o convite. Esse é realmente um tema muito importante e urgente, né? Porque a gente sabe que mesmo hoje, mulheres e adolescentes ainda enfrentam muitas barreiras para acesso à informação e para exercer plenamente os seus projetos de vida, né? Então é ótimo a gente fazer essa conversa. Eu estou muito feliz também. E eu acho importante a gente lembrar que quando a gente pensa em independência feminina, a gente obviamente fala sobre dinheiro, né? Mas a gente também fala de outros direitos que estão garantidos na Constituição Federal. Então, muitos deles estão ligados também à saúde, né? Ao assunto saúde. Por exemplo, a mulher ter acesso a métodos contraceptivos, a ter informações sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? Ter autonomia de decidir quando vai engravidar ou se quer, né, engravidar. E durante a quarentena, conforme o laboratório da Think Olga apontou, muitos desses direitos vêm sendo prejudicados. Então, muitas mulheres elas estão tendo dificuldade em encontrar serviços de obstetrícia e contraceptivos, né? E isso tudo fez com que houvesse um aumento da mortalidade materna. E Lu, eu queria saber de você quais são os direitos básicos que nós mulheres temos hoje e que dizem respeito ao nosso corpo. Sim, e essa pergunta é bem importante, né? Porque se a gente pensar que no Brasil o direito à saúde é um direito que se chama direito fundamental, né? Isso quer dizer que é um direito que ninguém não é negociável, né? Um direito que todo mundo pode ter e deve ter. E aí, se a gente pensar os serviços básicos garantidos em lei para o tema, né, da saúde sexual e reprodutiva, né, são bem amplos, assim, e isso é ótimo, né? Então, é o que você começou a falar, acesso a contraceptivo, e não só acesso ao contraceptivo, mas a informação sobre como usar os métodos, né? Acesso à educação sexual para a gente conhecer e cuidar dos nossos corpos e para não reproduzir violências, né? Os tratamentos das infecções sexualmente transmissíveis, né? E também de doenças que são associadas aos órgãos reprodutivos, né? Então, por exemplo, as campanhas, né, de contra câncer de mama, as vacinas de HPV que as meninas em idade escolar tomam, né? E claro, também atenção à gestação, parto, pós-parto e o aborto legal e seguro que a gente tem previsto na nossa lei, né, no Brasil. Muito interessante. Eu li até esses dias que alguns países, as mulheres estão com dificuldade de comprar contraceptivos porque o preço aumentou muito durante a pandemia. E elas não têm condições mesmo de arcar com isso. Eu falei, cara, nunca imaginei isso. Pois é, Isa, e isso é um ponto super importante porque se a gente pensar que o SUS também tem obrigação de ofertar, né, para as mulheres que não têm condição de comprar. Então a mulher deveria poder ir no postinho e comprar, ou comprar não, né, conseguir ou a Uhum. pílula, mas também o DIU, se ela tiver interesse, né? Porque a gente sabe que métodos tem vários, né? E a depender da mulher, do estilo de vida dela, ela deveria poder escolher e ter a oportunidade de ter acesso a ele, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar.
Sim. Que todos fossem mais acessíveis, né, para todas as mulheres. E Lu, para você, quais desses direitos você ainda considera que são falhos e por quê? Essa é uma ótima pergunta, sabe, Isa? Porque a gente poderia falar de várias coisas, assim. O que eu penso o que toca, assim, a primeira coisa que eu diria que é muito, assim, importante mesmo, né, da gente considerar é que o acesso à informação, assim, tem muitas mulheres que não conhecem os seus direitos, né? E então a primeira barreira que eu diria é o acesso ao conhecimento. Porque muitas vezes, se a gente pensar, quem quer perseguir o direito das mulheres, né? A primeira coisa que nos tiram é o acesso ao conhecimento. O conhecimento sobre o nosso próprio corpo, o conhecimento sobre a nossa sexualidade, o conhecimento sobre a nossa reprodução. Então, e quando a gente não conhece, a gente não luta, a gente não reivindica, porque a gente não sabe que tem esse direito, né? Então, a primeira coisa é conhecer os nossos direitos para a gente brigar por eles e ir atrás, porque só com muita luta é que as mulheres conquistaram e a gente está aqui hoje, inclusive, conversando, né? Então a gente precisa saber dos nossos direitos e brigar por eles. A outro ponto que eu acho que é importante, que tem a ver com acesso ao conhecimento e à informação, é um acesso amplo às políticas de planejamento reprodutivo, que na nossa lei se chama planejamento familiar, que é o acesso aos métodos, mas não é só, de novo, né, o acesso aos métodos, é saber usar esses métodos. Acesso a métodos, inclusive, de longa duração, que são os métodos mais modernos e que são mais confiáveis ainda, né? A pílula é confiável? É, mas a gente esquece de tomar, né? Tem dia que a gente esquece, tem dia que a gente está doente. E, então, os métodos que são de longa duração, como o DIU, o implante, ele tem um longo acesso. E isso é importante dizer porque, por exemplo, tem uma pesquisa da Fiocruz que foi feita com milhares de mulheres no Brasil todo e mostrou que mais da metade das mulheres no Brasil que tiveram filhos, né, que tiveram gravidez e tiveram o seu filho, mais da metade delas não planejaram aquela gravidez. São 55% das mulheres brasileiras que tiveram filhos e que não planejaram aquele momento. Isso é muito impressionante, né? Isso diz muito sobre como está sendo feito aqui no nosso país, que é métodos falham? Falham. Mas também tem algo que é o acesso ao método, como usar o método. E outro que eu acho que também é uma barreira, né, importante, é o acesso ao aborto legal e seguro no nosso país, né, que é permitido em 3 ocasiões. Então, o aborto, quando a mulher está em risco de vida, então quando ela pode morrer, quando a mulher sofre uma violência sexual, né, ela tem um direito, e quando a mulher tem um feto com anencefalia. E por conta do aborto, que é muito, né, existem muitas questões morais, as mulheres têm muito medo de estigma, as mulheres são maltratadas, ou as mulheres não sabem aonde recorrer, de novo, pela falta de informação, né? Então, acho que são essas 3 grandes coisas, se eu pudesse falar. Eu achei muito interessante porque, não sei, Lu, me corrija se eu estiver errado, assim, meu pensamento. Mas no mês da mulher, agora mais em todos os meses, mas principalmente no mês da mulher, a gente fala muito sobre empoderamento, né? Empoderamento feminino. E eu acho que a nossa história com o empoderamento começou lá quando a primeira mulher começou a ler um livrinho que falava assim, olha, esse livro não é para você. Né, que a sociedade entendia que aquele livro não era para as mulheres. Então, para mim, empoderamento tem tudo a ver com conhecimento, né, com informação. E é tudo isso que você falou, né? Não basta a gente ter acesso ou nos darem acesso, a gente precisa ter a informação também, porque senão o que a gente faz com aquela coisa, né? Exatamente. E tem uma coisa que as mulheres fazem muito bem há muitos séculos, que é contar histórias, né? A gente, mesmo a mulher que não sabe ler, né? A mulher que não teve a oportunidade de frequentar a história, ou quando a gente é pequenininha, as mulheres conhecem das coisas porque outras mulheres contaram para elas, né? E muitas vezes, mesmo quando os homens queriam dizer, não é para vocês esse lugar, não é para vocês esse lugar de falar, não é para vocês esse lugar de estar, né? Onde vocês quiserem, que hoje a gente pode estar onde a gente quiser, né?
mas as mulheres estavam ali resistindo, né? Então, acho que a história da mulher, essa história do empoderamento, é uma história de resistência. A gente sempre resistiu, seja dentro da cozinha, quando as mulheres, esse era o lugar das mulheres, quando a gente estava cuidando das crianças, quando, né? Não importa. Então, isso é muito interessante, né? De pensar como é que a gente tem acesso à informação, porque saber é poder, mas também como a gente resiste quando querem tirar da gente as coisas, né? Ou quando querem dizer que a gente não tem direito a elas. É verdade, às vezes a gente liga muito conhecimento a livro, leitura, mas é um universo que vai muito além, né? E uma coisa que eu fico pensando é com relação à faixa etária das mulheres, né? Que interfere diretamente nos cuidados com relação aos nossos corpos e nos serviços, né? Que a gente busca, que a gente precisa. Você consegue explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso, por favor? Sim, essa sua pergunta também é ótima, porque quando a gente fala, por exemplo, né, quando a gente está falando de faixa etária, a gente pensa muito nesse tema de mulheres adolescentes. Então, jovens, mulheres, né, meninas ali, adolescentes mesmo. E os Uhum. serviços, eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é que os serviços têm que ser acolhedores, né? Então, eles precisam ouvir as adolescentes, saber o que as adolescentes querem e precisam, né? Quando eu ouvia algumas adolescentes, assim, vários espaços, vários locais, muitas me diziam assim: ah, eu não fui no postinho, eu não fui pedir porque eu tenho vergonha, ou eu não entendi nada do que a médica falou, e eu tinha vergonha de perguntar, porque eu não sabia se a minha pergunta era boba, né? Ou aí eu acabei falando com a minha amiga que já tomava uma pílula, e aí eu fui lá e pedi pro meu namorado ir comprar, porque eu tinha vergonha de eu mesma ir comprar. E então esse é um ponto muito importante, né? Da gente ouvir as adolescentes, saber entrar em contato e não é o problema das adolescentes, né? Não é que elas estão fazendo perguntas bobas, somos nós, os adultos, os doutores, né? Que não estão ouvindo o que as adolescentes precisam, né? E outra coisa que eu acho que também é muito interessante a gente pensar é que o ECA, então, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei, né, Uhum. que rege os direitos das crianças e dos adolescentes. E para os adolescentes especificamente, o ECA prevê que os adolescentes têm direito à confidencialidade, à autonomia, ao sigilo. Então, se uma menina quer ir no médico para pedir, para fazer uma consulta, né? Porque ela vai iniciar a sua vida sexual, ela está pensando ainda, mas ela quer tirar dúvidas. O médico não pode obrigar que, se ela não quiser, né, que a mãe ou o pai estejam com ela. Ela pode, ela tem o direito a pedir que ela esteja sozinha, que ela possa usar o método sem contar para ninguém, né? Porque é a vida dela e a autonomia dela. Então isso também é algo muito importante a ser considerado, né? Porque muitas vezes os pais, claro, eles querem os melhores para os filhos, mas os filhos também vão seguir a sua vida, né? E aí, naquele momento, para adolescente não ser colocado em risco, né? Também é importante que os profissionais de saúde e as adolescentes, né? Se tiver alguém ouvindo aqui, saibam que elas têm esse direito, né? De um médico acolhê-la, ouvi-la e que tudo vai ficar em sigilo, né? Se for para a saúde dela, para o bem-estar dela, tudo ficará em sigilo e ela pode ir muito tranquila em relação a isso, né? Acho que esse é o ponto. Aproveitando que você falou sobre os médicos, né? Como que você acha que o corpo médico mesmo pode contribuir para a melhora desses direitos das mulheres com relação aos cuidados com os corpos? Essa é uma pergunta ótima também. Eu tô sempre falando isso, né? Essa é uma pergunta ótima. Mas é porque essas perguntas fazem a gente pensar, né, e refletir e começar nossas conversas. Porque eu acho que o primeiro ponto, e não só para os médicos, mas para o profissional de saúde, para as referências que são para as mulheres, né? Sejam as professoras, os profissionais de saúde, o médico, a enfermeira, psicóloga, assistente social, que é ouvir as mulheres. Eu acho que durante muito tempo se criou um mito de que as mulheres mentem, que as mulheres não sabem o que é melhor para elas. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, não só os médicos, mas todos nós, toda a sociedade, é acreditar que as mulheres sabem o que é melhor para elas. Então, é dar informação mais completa e acessível para que as mulheres realmente façam as suas escolhas com autonomia. Porque às vezes a gente ouve muito essa palavra, né? Autonomia, autonomia. Mas se a gente não tem informação, será que a gente realmente tem autonomia? Se a gente não tem a oportunidade de escolher, será que a gente realmente tem autonomia?
Então, eu acho que é isso, assim, é uma fórmula muito simples, mas muito difícil, que é, muito, infelizmente, né? Que é, confie nas mulheres, as mulheres sabem o que é melhor para elas sempre souberam. Com certeza. Tenho uma. Eu acho que. Eu vou usar um exemplo pessoal, mas eu acho que é a situação de muitas mulheres, que eu acho que tem muito a ver com escolha, porque parece que toda vez que a gente faz aquela primeira visita, talvez não primeira, segunda, não sei, mas antes de ter a primeira relação sexual, que a gente vai até o ginecologista, né? Aquela visita icônica, parece que. Assim, eu visitei uns 3 ginecologistas e parece que todos vieram com um discurso muito pronto de: ó, você vai tomar a pílula tal, tal, tal. E não me ofereceram as opções. Eu falava, mas eu não quero tomar essa pílula. E daí eu tive que ir procurar por conta própria, né? Mas eu fico pensando nas pessoas que não vão procurar e aceitam aquilo, sabe? E como se fosse a única opção, né? É, eu acho que é isso, exatamente, o seu exemplo é ótimo. Porque é isso, não dá opção. E você imagina também as meninas que estão se, né, as mulheres, porque pode ser uma mulher adulta que vai no médico e vai dizer: eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher que tem um relacionamento com outra mulher. E aí o médico não sabe o que responder, porque ele tá tão Uhum. acostumado. Não são todos, eu acho que tem vários médicos muito bacanas, né? Mas tem os médicos que estão na caixinha, que tem lá já o anticoncepcional, né? Aquela pílula certa da marca X. Uhum. E é isso, tem tanta coisa, né, gente? Tem a opção de não tomar nada, tem a opção da pílula, do DIU, do implante, do anel vaginal, tem tanta coisa. E é tão importante a gente saber, né? Porque às vezes a gente só descobre depois de adulta. Assim, a gente fala: nossa, eu passei a minha vida toda achando que só existia pílula. É verdade. E Lu, agora uma pergunta, vamos ver o que você vai responder. Se fizessem para mim, eu confesso que eu ia achar bem difícil. Mas é se você pudesse aprovar um direito à saúde das mulheres, qual seria? Essa pergunta, ela é difícil, mas ela precisa ser respondida, né? E aí aqui eu vou responder com o que eu acredito. Eu acho que o principal direito que a gente precisa aprovar é a descriminalização do aborto, em todas as Hum. situações. Eu acho que nenhuma mulher devia morrer ou ser presa por um aborto, esse é o principal ponto, né? E a gente precisa cuidar das mulheres, né? E a criminalização do aborto não faz com que as mulheres deixem de abortar. A gente sabe que no nosso país, uma em cada 5 mulheres até os 40 anos já fez pelo menos um aborto na vida. Todo mundo aqui conhece pelo menos 5 mulheres de 40 anos. Uma delas já vai ter feito um aborto. São mulheres comuns, são mulheres que são mães, tias, podem ser nossas amigas, podem ser nós mesmas, e elas têm religião, elas sabem o que é a maternidade, elas decidiram, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque o aborto é um problema de saúde pública, está entre a terceira e a quarta causa de mortalidade materna. E as mulheres que mais morrem ou sofrem pelas consequências de um aborto clandestino não são qualquer mulheres, né? Porque as mulheres ricas, elas vão e dão um jeito delas. São as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres moradoras da periferia. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar disso, né? Falar sem ter medo, é falar e, e discutir, porque senão vira o silêncio e o tabu da nossa vida privada, né? Que já acontece. Nossa, eu assino embaixo. E acho que é muito também estourar um pouquinho da bolha, né? Porque é muito fácil trazer essa conversa para um lance mais elitizado, né? E não é todo mundo que tem acesso ao que você falou, né? As mulheres que estão lá na elite conseguem mesmo não sendo legal, conseguem um aborto mais seguro do que aquelas que não estão no topo, né, da nossa pirâmide. É isso aí. Total. Então, a gente E Lu, agora tem que uma falar de. mulher que representa cuidado na sua vida. Ou mais de uma, mas. Que bom que você falou mais de uma, porque é difícil a gente falar de uma, porque claro que a gente vai pensar nas primeiras mulheres que cuidaram da gente, né? Então são as nossas mães, as nossas avós, mas são tantas mulheres que passam pela nossa vida e algo que é muito do feminino, desse lugar social também, que pode ser socialmente imposto, não importa, mas que é bacana se a gente pensar, que é o cuidado, né? Que pode ser um trabalho de cuidado, mas é esse lugar do cuidado, né? Então, muitas mulheres, em diferentes momentos da minha vida, cuidaram de mim,
São as mulheres que ensinam, inclusive os homens, né, que estão aprendendo agora, que a gente é interdependente, que a gente precisa de cuidado. Todas nós precisamos de cuidado. Todas nós cuidamos de alguém em algum momento da vida. E eu acho que a pandemia também tem ensinado muito isso pra gente, né? De que somos interdependentes e a gente precisa cuidar e precisa de cuidado também. Então, aqui eu diria que a minha avó, é a minha tia, são as minhas amigas, foram as minhas professoras, são muitas mulheres, e são as mulheres mesmo. Arrasou, é isso aí, concordo com você. Lu, quero te agradecer muito por essa conversa, esse bate-papo, foi muito importante, tenho certeza disso. Foi. Eu E quero adorei, Elisa, foi um prazer. Desculpa, te cortei. Imagina, eu tava esperando você responder também com aquele silêncio, assim. Coisas que acontecem em lives, né? No ao vivo a gente meio que troca uns olhares, assim. Eu quero É o agradecer, delay aqui porque foi, mas vamos lá. faz parte. Quero agradecer também você que acompanhou aqui nossa live. Lembrar que você pode, né, que você tem acesso a todo o laboratório feito pela Think Olga, que é Mulheres em Tempos de Pandemia, no site. Aproveita para também seguir a Think nas redes sociais, segue também a Capricho, segue a Lu, que acredito que tem as redes sociais também, né? Que- É difícil falar Segue a uma ou Anisa, outra, não a tem redes Anisa é bem sociais, né? importante. Isso, para a gente continuar, né, esse debate. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Espero que vocês fiquem bem. Lu, espero que você esteja bem por aí, se cuidando. E seguimos firmes, né? Não só em março, mas todos os meses de todos os anos. Isso aí. Vamos seguir juntas, que somos mais fortes. Sempre. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.